Sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, o podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o inimigo oculto dos canaviais, a gente vai falar sobre os nematóides. Bom, é uma praga que causa prejuízos para as raízes das plantas, a questão da longevidade e até mesmo impacta na produtividade dos canaviais. E para falar não só sobre o manejo dessa praga, mas sobre tecnologias novas formas de manejo, a gente está aqui com o Guilherme Mantovani, que é desenvolvedor de mercado da FMC, né, Guilherme? Perfeito, Natália. Obrigado aí pelo convite. E nós, e a FMC, estamos honrados aqui em estar no seu podcast. A gente é que agradece. Bom, Guilherme, eu queria começar no bloco 1 de perguntas aqui. Eu queria falar um pouquinho com você sobre quando a gente fala sobre nematóides nas soqueiras da cana, por que esse problema merece tanta atenção? Isso pensando porque a gente tem tantas outras pragas que têm sido problema também para os canaviais, né? Perfeito, Natália. Bom, dentre várias os detratores que existem na cana-de-açúcar, né, o nematóides é um deles, né, com perdas diretas de 10% a 20% ano após ano nessa soqueira, né? Então, é de suma importância que a gente faça o manejo adequado, como a gente faz também o manejo de plantas daninhas, todos os outros, a gente faça também um manejo adequado de nematóides. E como que essa praga, né? Por que a gente fala que ele é inimigo silencioso? Por que o produtor ele acaba só percebendo depois que a soqueira começa a perder vigor, por exemplo? Boa pergunta, porque normalmente, né, o primeiro ponto é que muitas vezes as perdas dos nematóides elas são confundidas com outros detratores, né? Então, outros ofensores como próprios fenóforos, né? Essa perda de longevidade do canavial, essa formação de falhas, né? Então, o primeiro ponto é essa não ser confundida. E para que não seja confundida, é que a gente tem que fazer um bom monitoramento, né? A cana em si, ela é uma planta que ela tolera bem o ataque, né? Ou a presença, pelo menos a presença ali dos nematóides na área. Então, em altas infestações que a gente começa a ver os principais sintomas ali, que é a perda desse porte do canavial. Muitas vezes isso afeta também o perfilhamento, o afinamento dessa cana e, claro, né, o dano direto nas raízes, que depois transforma todos esses ofensores aí que eu citei, né? Guilherme, uma coisa que me veio à mente aqui, a questão dos nematóides com o avanço, especialmente da colheita mecanizada ao longo dos últimos anos, ou seja, esse excesso de palha que a gente fica depois da colheita, né? Você acha que isso é uma coisa que também piora para você ter o aumento dessa praga? Como é o caso dos fenóforos, por exemplo, né? A flutuação do nematóide, ela é talvez um pouco diferente do que as pragas, né? Esses insetos aí, né? Ela está muito acondicionada, claro, à umidade do solo. E isso, obviamente, que a palha, ela favorece muito mais a planta em termos de segurar essa umidade do solo do que propriamente de afetar a população de nematóide, né? O nematóide ele consegue se movimentar através da água no solo, né? Dependendo da porosidade desse solo. Então, muitas vezes a palha ela não é de fato algo que interfere diretamente, uma vez que a planta ali, né, por ser um hospedeiro obrigatório de plantas, né, os nematóides e microscópicos, ela, na verdade, não. Isso é mais relacionado mesmo à planta, né, aos hospedeiros que estão ali naquela lavoura sem um determinado manejo adequado, né? Você falou sobre monitoramento, né? Qual que é a importância, então, do produtor fazer, né, análise de solo, né, análise de raiz, né? E como que a identificação da espécie também vai ajudar a definir estratégia de controle, por exemplo? Perfeito. Bom, o monitoramento ele é primordial para qualquer que seja o manejo agronômico que se faça na lavoura, né? Seja ele no solo para questões nutricionais, seja de pragas para tomar de decisão, e o do nematóide não é diferente, né? Então, fazer uma boa análise na época adequada, porque isso também tem que ser posto, né? Que muitas vezes o timing dessa amostragem ele não é adequado para se identificar as populações, as espécies que estão ali presentes, né? O monitoramento na época adequada ele é primordial para a tomada de decisão e a escolha, né, dos métodos ali de controle disponíveis no mercado. E qual que seria esse período ideal de fazer essa análise? Normalmente, esse período, né, no Centro-Sul, ele é no período de primavera-verão. Tá. Ou seja, é onde a gente tem um aumento da temperatura natural pelo clima, umidade, né, do solo, né? E isso coincide com o quê? O crescimento radicular, que é o principal, a principal forma dos nematóides
se desenvolverem, né? Então, a partir do momento que você tem um crescimento abundante de raízes ali, naturalmente você tem um estímulo do crescimento populacional também dos nematóides. Então, se coincidem muito com a primavera-verão aqui na região Centro-Sul. E esse período também seria mais ou menos a janela de manejo dessa praga, mais ou menos isso? A janela de manejo... Seria a minha próxima pergunta, né? Exato. Qual seria a janela ideal para iniciar o manejo dos nematóides em soqueira de cana, né? Tá. Bom, a melhor janela, né, na verdade, de manejo, ela hoje, até em função da operação, ela tem que ser o ano todo, né? Então, especificamente em soqueiras, né, você faz ali a colheita da lavoura e muitas vezes você precisa fazer a adoção já do manejo, justamente porque depois você não tem uma outra forma de colocar esse produto, né, essa tecnologia ali na área. Então, o adequado é que seja feito logo após a colheita, né? E é claro, mais próximo das águas, isso tende a ter uma resposta mais adequada, né? E eu faço uma pergunta aqui também sobre o aumento da longevidade, né? O manejo mais eficiente, ele ajuda, então, por exemplo, o produtor a melhorar a questão da longevidade e, por exemplo, reduzir... Que aí é uma coisa que vai acontecer. Se você tem maior longevidade, você vai reformar menos o canavial, né? Perfeito. Isso também tem a ver? Tem tudo a ver. Dou um passo atrás, né? No momento que você vai fazer uma reforma do canavial, vai implantar a cultura da cana, muitas vezes você vem de uma sucessão de lavouras, muitas vezes você tem cana, é uma área de muitos anos já de cultivo de cana, isso é muito comum, né? Em vários estados do país onde se produz cana, ter sucessões de lavoura de cana. Então, é muito importante que o primeiro passo é o diagnóstico, né? E que esse manejo ele seja adequado desde o momento do plantio. Porque uma vez que essa cultura ela já perde o potencial produtivo na cana-planta, ela não recupera esse potencial produtivo. Veja bem, um canavial que teria um potencial médio de 140 toneladas numa cana-planta. Se eu deixo de fazer o tratamento, o manejo ali adequado no momento da implantação desse canavial, normalmente eu vou ter de 40% a 60% de perdas já pelo nematóide nessa cana-planta, né, em áreas de alto potencial de perdas, né, e altas populações de nematóides. Então, veja, um canavial que teria um potencial de produzir 140 toneladas ali no primeiro corte, ele vai produzir 100, 110. Eu não consigo retomar essa produtividade ou aumentar, alavancar essa produtividade ao ponto que comparasse a uma área bem tratada, né? Que aí o decaimento, ele seria natural, né, dessa área nos próximos cortes, mas obedecendo sempre a biologia ali, né, da própria... Até porque o primeiro corte é onde você tem maior produtividade da cana, né? Exato. E o decaimento ele é natural. Então, as tomadas de decisões, né, para eu ter um sucesso do manejo, ela começa lá na formação da lavoura. E aí, claro, você tendo ali as sucessões na soqueira, né, do manejo de nematóides, que é muito importante, ela acaba favorecendo essa maior longevidade, né, entregando mais cana, né, e isso faz com que tenha maior rentabilidade, né, no ciclo todo ali dessa cultura, né. Guilherme, e você acha que o setor, é uma pergunta totalmente fora do script, claro. Você acha que o setor, ele se preocupa, você que já trabalhou, né, também diretamente ali no canavial, você acha que o setor, ele tem essa preocupação com essa praga especificamente, ou você acha que, né, a gente acaba focando em outras pragas e acabam esquecendo um pouco do nematóide? O que você acha? A sensação que eu tenho é que sim, o setor, a sensação que eu tenho é que o setor, ele deixou a questão dos nematóides um pouco de lado nos últimos anos, talvez nos últimos 8 anos, eu arrisco dizer. E isso foi muito em função, né, de alguns fatores, né? A oferta, né, de tecnologias ali que vêm para fazer o determinado manejo fez com que trouxesse um falso conforto para que o produtor continuasse o monitoramento, né? Mas a partir do momento que você toma uma decisão equivocada no sentido de escolha da tecnologia a utilizar e você não tem um parâmetro para comparar, a partir do momento o seu novo patamar de produtividade é aquele. E aí a gente deixou de fazer algo muito importante, que é olhar para as raízes também, né? Nós ali como técnicos, né? Nós estamos muito habituados a ir para campo, identificar muitas vezes a olho nu ali o que pode estar ocorrendo em perdas de produtividade.
Mas muitas vezes essa análise ela tem que ser um pouco mais específica e tratando-se de nematóides, a gente tem que olhar com maior cuidado para as raízes. E isso eu vejo que a gente vem perdendo nos últimos tempos, passa por monitoramento, mas passa também por tomadas de decisões ali, muitas vezes pautadas mais em relação ao preço, né, da tecnologia do que muitas vezes a qualidade ou a entrega, o potencial de entrega que a outra tecnologia tem. Você acha que é porque é uma perda ou uma praga que não se vê, né? Você acha que é por isso também? Sim, porque muitas vezes assim, né? Porque perdas causam, você me falou que 10%, é isso? Numa cana-soca é natural você ter 10 a 15, 20% de perda, né? Dependendo do tipo de solo, regiões, né? A gente sabe que isso está muito ligado também a outros fatores, como climático também, né? Que interfere diretamente, porque se você tem perda de raízes, é claro que numa região que você tem uma seca mais intensa, né? Um período seco de estiagem mais intenso, é claro que as perdas elas são maiores. Então, quando a gente fala de 10 a 20% na soqueira, isso é média, né? A gente pode ter efeitos até maiores, tá? Perfeito. Eu vou começar o segundo bloco e são duas perguntas que eu vou juntar um pouco as duas em uma só. Que eu pergunto para você sobre o manejo de nematóides. Eu falo um pouco, ele evoluiu ao longo dos últimos anos, né? Mas eu queria que você me contasse um pouco o que ele mudou no caso da soca, da cana-soca. E o que a gente pode dizer que é um manejo inteligente, então, de nematóides? Eu vou juntar essas duas em uma só. Perfeito, Natália. Bom, quando eu vou separar essa primeira pergunta, inclusive, porque eu noto que se nós olharmos para a evolução em relação a números, em área tratada, nós evoluímos e isso é super positivo, né? Então, se a gente olhar para os últimos 3 ou 4 anos, a gente dobrou praticamente a área tratada de soqueiras com alguma tecnologia ali voltada para manejo de nematóides. Então, olhando por esse espectro, perfeito, nós evoluímos. Quando a gente vai olhar para a questão de qualidade ou pela questão mesmo de entrega, né, porque que seria a entrega? Né? O que se espera de uma tecnologia para controle de nematóides? Se espera-se que controle o nematóide, porque a população de nematóides ela flutua muito ano após ano, e que também te traga produtividade, né? Só que a gente perde o parâmetro. A partir do momento que a gente deixa de medir, né, a gente deixa de gerenciar o que está acontecendo, quais são as espécies, se a tecnologia está de acordo, né, com a população e as espécies ali presentes, a partir do momento que eu perco esse diagnóstico, eu deixo, muitas vezes, dinheiro na mesa, né? E aí cai um pouco sobre essa questão do manejo inteligente. O que é o manejo inteligente? O manejo inteligente passa, sim, pelo bom diagnóstico, né? E o uso de uma tecnologia bem reconhecida, essa tecnologia que te traz consistência de resultados, ela é imprescindível para que você faça o manejo inteligente de nematóides, né? Não apenas tratar por tratar, né? Porque muitas vezes a escolha da tecnologia, como eu já disse, muitas vezes apegado somente ao preço, muitas vezes te traz prejuízos muito maiores, porque você deixou de ganhar, né, o benefício ali desse manejo de nematóides. Bom, eu acho que a gente até já comentou isso aqui, que eu ia te perguntar se as pessoas esperam, às vezes, para muito... Se ainda tem gente que espera para agir, quando espera muito, vê a praga lá, mas não faz essa análise para saber o índice né, como que está essa praga ali, e vai deixando isso daí para depois. E aí eu ia te perguntar quanto que a prevenção, né? Você saber antes, você fazer todo esse controle, ajuda, então, para você também reduzir as perdas, né? Eu acho que até você já falou um pouco, mas se você quiser falar mais alguma coisa... Não, e é bom, e eu faço um paralelo com um diagnóstico de campo, né? Muitas vezes, quando a produtividade está aquém da expectativa do produtor, é reunido ali um grupo de pessoas, digamos, um grupo de técnicos, muitas vezes a gente faz o tal do diagnóstico, né? Esse diagnóstico, muitas vezes, ele leva em consideração fatores climáticos, ele leva em consideração compactação de solo, por exemplo, ele leva em consideração mecanização, né? Ele leva em consideração vários fatores, o ataque de pragas ou o manejo delas, ele leva em consideração vários fatores. E muitas vezes, eu vejo isso nos últimos anos, a diagnose do nematóide, ela fica... para depois. E aí, esses técnicos podem ter cercado praticamente 90% dos fatores, mas muitas vezes o fator nematóide ele é esquecido. Porque, sim, como é dito, né, é um inimigo invisível. Né? Então, se não tem uma boa diagnose, né,
muitas vezes ele fica esquecido e os outros fatores ali, detratores da produtividade, acabam levando, digamos assim, a grande culpa, né? A exemplo disso, né, que eu posso citar os próprios fenóforos, né? A relação do ataque de fenóforos com nematóides, ela existe, né? Lembra quando eu comentei sobre as perdas de produtividade numa cana-planta, do potencial ali de 40%, 60% de uma cana-planta? Um canavial 40%, 60% de produtividade reduzida, ele não só reduziu o porte do canavial, como eu disse, que os nematóides reduzem porte, né? Muitas vezes reduz população, mas a população é algo que é diretamente ligado à intensidade de ataque dos fenóforos, por exemplo. Então, se eu entrego um canavial 40% já no start, na cana-planta, menos produtivo. Nas soqueiras eu não faço a adoção adequada do controle. Esse canavial ele passa a ser mais fragilizado ainda. E o que os fenóforos ele está querendo ali? Ele quer planta para sobreviver. Ele precisa de perfilho. Para ele não importa se a toceira tem, a soqueira de cana, ela tem 10 perfilhos, 20 ou 5. Ele vai depositar os seus ovos para perpetuar a espécie. Então, um canavial que parte com 40% a menos de produtividade e que passa ano após ano sendo negligenciado o manejo de nematóides, como a gente é muito facilmente visto, acaba com que os fenóforos acelere o seu poder de destruição. Né? Então, isso é muito importante. Você pode até prejudicar para os fenóforos depois. Né? Perfeito. As coisas... na agricultura, tudo está muito interligado. Né? A gente procura sempre, né? Pensando pensando na cultura da cana, né? Uma cultura semi-perene, a gente procura o quê? Sempre ter população de plantas. Tudo que afeta a população de plantas interfere diretamente nos detratores, né? No caso, como a gente citou agora, os fenóforos. Perfeito. E quando a gente fala de manejo integrado, né? Quando a gente fala de praga, a gente sempre faz a gente sempre tem na cabeça essa questão do manejo integrado, a importância de reunir estratégias diferentes, né? Químico com biológico, práticas agrícolas, monitoramento que a gente já falou um pouco, contínuo, né? Isso, de fato, ajuda a obter também resultados melhores? Como é que no caso dos nematóides a gente consegue... Tem manejo integrado para nematóides? Tem manejo integrado, né? Muitas vezes o manejo integrado, né? Só abrindo um parênteses, ele vai um pouco contra o operacional. Então, muitas vezes o que é adequado se fazer, por exemplo, seja um pousio, seja o plantio de uma cultura não hospedeira, muitas vezes isso vai contra a cultura principal, no caso aqui a cana, tá? Então, só fazendo esse parênteses, porque sim, existem técnicas ali de manejo integrado para nematóides. Mas quando a gente fala de associação de manejos, sim, ela é também bem vista, né, bem utilizada, seja ela em associações de biológicos, seja ela em associação de químicos com biológicos, isso é uma prática muito comum, né? Mas é para um público ainda muito pequeno, né? São poucos produtores, né? Poucas regiões ali que domina, né, esse assunto. Fazer esse manejo com o biológico mais o químico, o químico, ou associar a outras culturas, né? Como exemplo, eu vou fazer uma sucessão de culturas, né? Ou seja, eu vou reformar o meu canavial e entre o próximo canavial eu vou plantar uma cultura, por exemplo, como a soja. Conhecer as espécies que eu tenho presente na área, pode ser uma cultura como a soja, como eu citei, pode ser uma braquiária, enfim. Conhecer as espécies que tem na área, ela é primordial para o sucesso dessa cultura sucessora, como também para o sucesso da próxima instalação do canavial. Porque uma vez que eu não conheço essas espécies, eu posso estar aumentando o meu problema, né? Porque eu planto muitas vezes uma cultura que ela é também hospedeira e vai aumentar o meu problema. Então, os manejos, eles existem, né, para ser associados, mas também devem ser associados de maneira inteligente, né? Como a gente falou anteriormente. Sim, do manejo inteligente. Manejo inteligente. Na experiência da FMC, eu queria saber quais são os erros mais comuns que os produtores e as usinas estão cometendo no manejo dos nematóides nas soqueiras, por exemplo, né? E o que poderia ser evitado na sua visão, na questão de planejamento? Você falou já do monitoramento, a gente já falou sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião. Olha, eu vejo que muitas vezes a escolha, né, ela começa pela escolha, né? Muitas vezes nós vimos aqui acontecer nos últimos anos a escolha muitas vezes pautada em preço, né? E isso traz muitas vezes uma perda ali nessa continuidade de manejo, né? Então, você não tem
aquele uso contínuo da tecnologia que te entrega valor, que te entrega resultado, né? Então, a escolha, muitas vezes, pautada em preço é um grande erro que eu entendo que o setor, muitas vezes, comete. A outra é deixar de tratar a soca por acreditar que não traz resultado, né? Eu tenho exemplos, né, práticos de campo, né, de áreas que nós levamos o manejo de nematóide desde o início, né, um manejo integrado ali de nematóides e, obviamente, de pragas também desde o início da implantação desse canavial, chegando no 5º corte com mais de 80 toneladas, somando as diferenças ano após ano desde desse plantio. Então, 80 toneladas em 5 anos, pagou todo o tratamento e ainda te entregou mais um corte, né? Pensando que hoje a produtividade média do setor é 80, 75, 80. Melhorou um pouco, né? A gente está entregando não só recursos ali, né? Retorno financeiro para o produtor, mas também está entregando longevidade nesse canavial e isso vai refletir diretamente nos custos, né? Até de reduzir reforma de canavial. Exatamente, que é caríssimo, né? Principalmente em tempos como novamente estamos passando, né? Exatamente, e a pergunta vai seguir exatamente nesse sentido, né? Eu queria saber se quando a gente fala de nematicida, a pergunta é quantos nematicidas podem contribuir para a produtividade em momentos em que a crise, que a gente está falando exatamente sobre isso na pergunta anterior, interfere. Então, estamos em crise, né? O setor está segurando um pouco as rédeas. Então, enquanto que a gente pode ajudar realmente fazendo esse controle? O que a gente pode... Quanto que isso impacta, né? Perfeito. Bom, viemos já há alguns anos, né? Nos últimos 2 ou 3 anos, a gente tem uma instabilidade muito grande em relação ao setor, em relação à precificação, né, dessa cana, em relação aos manejos, né? E se pós-pandemia teve um impacto bastante grande, né? Também no uso das tecnologias. Mas se a gente for olhar um pouco mais para trás, até talvez antes de eu começar minha vida profissional, a gente já passou por outras crises muito parecidas, né, do setor. E claro que muitas vezes em crise que a gente saca ali adota ali alguma nova estratégia, né? E essa do uso dos bionematicidas ou dos nematicidas, elas já foram utilizadas no passado, final da década de 90, início dos anos 2000, de maneira muito eficiente, né? Onde a escolha, né, a escolha ali do produtor entre tratar 100% do seu canavial, né, ou escolher ali quais canas que vão merecer o tratamento Prime, muitas vezes passou pela tomada de decisão de utilizar ou não o nematicida. E o que foi visto, né, e isso pode ser novamente utilizado nos dias de hoje, é que a continuidade no uso do nematicida, ela é primordial para que os impactos dessa redução, muitas vezes, o produtor está tendo que escolher entre colocar 90% do adubo, 80% do adubo. Isso que eu ia te falar, com essa crise dos fertilizantes, do preço dos fertilizantes, né? Você ter um controle maior da praga ajuda, por exemplo, até você ter menos perdas e talvez poder reduzir um pouco o uso de uma adubação, por exemplo? Claro, porque o nematóide, né, além do manejo populacional ali que os nematicidas, os bionematicidas, eles favorecem, eles ajudam na saúde daquelas raízes, né? E quando a gente fala de nutrição, né, via solo principalmente, a gente está falando de plantas com raízes saudáveis, né? Então, nada adianta também eu manter o meu canavial agora 100% da minha adubação e ter raízes que não aproveita 100% do meu fertilizante colocado. Então, você ter ali uma tecnologia como os bionematicidas, como os nematicidas, para que garanta que o uso, né, desses fertilizantes eles sejam aproveitados da sua máxima eficiência é primordial. A gente vê que independente do quanto você vai deixar de colocar o percentual de adubo na sua área, você tem ainda a sustentação, né, do uso do bionematicida ali, trazendo 10%, 15% de entrega, né, comparando com áreas que você não utilizou, né, o bionematicida. Né? Você está falando de bionematicida, né? Eu queria saber um pouquinho também.
Quais são as características que essas tecnologias de hoje têm que oferecer, né, para realmente fazer parte de um programa de manejo moderno, que é isso que a gente está falando de manejo inteligente? O que esses produtos, essas moléculas novas têm que ter? E a gente tem essa questão hoje do bionematicida. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Se a gente voltar no passado, o mercado de manejo de nematóide, ele foi por muitos e muitos anos pautado apenas em cima de produtos químicos, né? E o que a gente esperava com esses produtos químicos? Basicamente, são dois pilares. O manejo do nematóide, obviamente, né, que é um detrator ali, e produtividade. Seja ela direta ali pela diminuição da população dos nematóides, seja ela por um efeito, né, direto na planta. Hoje, o que se espera do bionematicida é exatamente igual, só que com alguns diferenciais, né? Então, o bionematicida ele precisa entregar o controle de nematóide, né, com produtividade. Só que ele vai além, né? Os bionematicidas hoje, a gente tem muitos... Só vou te cortar rapidinho, porque eu queria que você explicasse. Eu tenho certeza que quem é do setor aqui deve saber, mas contasse um pouquinho qual que é a diferença do bionematicida para os nematicidas, né? Exato. O que ele tem na sua composição? Os bionematicidas são a partir de micro-organismos, né? Seja bactérias, principalmente bactérias ou fungos, né? Específicas. Ele é 100% biológico. 100% biológico. E aí existem aquele outro mercado de sintéticos, né? Assim como os produtos químicos, né? Os conhecidos como os químicos, né? Então, existem essa diferença, né? Desses dois segmentos. Um podendo complementar o outro, como a gente já comentou anteriormente. Perfeito. Você estava falando sobre o que nesse novo manejo moderno, né? O que engloba? Então, os bionematicidas entram dentro dessa nova era de manejo de nematóides, certo? Sim, o quartzo, por exemplo, ele está há mais de 9 anos no setor, né, com consistência de resultados, que é aquilo que nós viemos conversando até então, né? E essa consistência de resultado passa por quê? Passa porque consegue ter a entrega no controle de nematóides, o manejo, né, desse detrator, além do ganho de produtividade, né? E sem contar, né, como eu vinha dizendo, que no caso do quartzo, ele entrega muito além do controle, né, e da produtividade. Ele entrega também sanidade para a planta, né? Muitas vezes, as portas abertas ali pelos nematóides nas raízes, né, que o nematóide, ele é um pequeno verme que perfura as raízes e forma galerias, penetra pelas raízes ali, né, no caso de uma determinada espécie. Então, a abertura dessas portas ali, ela causa com que outros patógenos causem danos, né, como as doenças. E o quartzo, ele tem esse poder também. Além de impedir a chegada ali, a entrada dos nematóides, ele também tem efeito, né, fungicida. E esse efeito fungicida atua diretamente nessa proteção total da planta para a entrada de outros patógenos, né? Guilherme, uma outra pergunta fora de script que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente já falou muito sobre a murcha da cana aqui, né? Murchamento, síndrome do murchamento da cana. Por exemplo, o nematóide pode abrir portas para patógenos, para doenças como essa, por exemplo? Natália, ótima questão. Porque nos últimos anos, né, a gente vê um aumento de doenças no canavial, e essas doenças causadas por diferentes patógenos, né, seja eles agentes causais diretamente, né, como coletótrico, como fusário, mas outros oportunistas também, né? E no final, a síndrome do murchamento nada mais é que uma associação de todos esses patógenos, né? Só que eu vejo, né, nós vemos nas últimas discussões que entra muito no detalhe dos patógenos, mas muitas vezes não se identifica a causa, né? Muitas vezes a causa ela pode estar associada a um ataque severo de cigarrinha, né? E essa expressão da perda ela ocorre no período mais seco do ano, onde a cigarrinha, entre aspas, já foi embora. Mas o que eu vejo nas discussões dos últimos tempos é que não se fala, ou se fala muito pouco, de nematóide. E não só para a cultura da cana, mas como todas as culturas, a gente conhece, né? A ciência conhece que os nematóides eles estão diretamente ligados à expressão, né, de doenças, né, nas plantas cultivadas, né? Uma vez que o sistema imunológico, né, entre aspas, das plantas, né, eles são afetados pelo ataque de nematóides, diminui ali aquela resistência à planta do ataque desses patógenos, porque ataca diretamente a boca da planta, né, no caso as raízes, destrói essas raízes, além de abrir portas para que esses patógenos entrem e causem maiores danos, né? Então, é um assunto bastante falado no momento, mas que eu vejo que a gente muitas vezes deixa de lado
mais uma vez, né, negligencia mais uma vez o assunto nematóide, e isso, seja numa cana-planta ou principalmente numa cana-soca, é muito importante que a gente traga à tona e discuta a fundo também o manejo de nematóide dentro dessa síndrome do murchamento. E a gente sabe que no manejo de soqueiro, o posicionamento da tecnologia é muito importante. É tão importante quanto a própria tecnologia, né? Qual que é a importância do momento de aplicação, da forma de aplicação, correto posicionamento dessas soluções, né? Você está falando do quartzo, né? Sim. E até mesmo pensando aqui, a gente fala muito também, quando eu falo de pragas aqui, a gente já entrevistou várias pessoas sobre rotação de moléculas, né? Então, qual que é a importância de você fazer o manejo correto das moléculas também que você está usando? Ou no caso do bionematicida, que é um biológico, né? Sim. Não, o quartzo, ele é um produto que ele é muito bem associado ao manejo tradicional ou manejo químico, né? Aos demais manejos que tem na lavoura. Então, o uso dessa tecnologia, junto com o uso de tecnologias para manejo de esfenóforos, junto com o uso de outros, né, de outros insumos ali, ela vem muito de encontro e traz ali os benefícios associados que esse manejo, né, integrado, né, de pragas e doenças ele proporciona, né? Então, o quartzo, como eu disse, como ele traz essa proteção de raízes, essa diminuição, né, ele auxilia diretamente também na solubilização daquele fertilizante que está no solo, a proteção através de doenças, né? Então, ele engloba toda essa proteção, essa sanidade, né? E essa qualidade que reflete, obviamente, em longevidade desse canavial. E quais que são, assim, você tem já quantos anos que o quartzo já está no mercado? Há mais de 9 anos. 9 anos. O que vocês têm observado ao longo dos anos, né, da atuação desse bionematicida em cana, né? E resultados, o que tem chamado a atenção na questão de vigor de soqueira, produtividade, até sobre a questão do desenvolvimento radicular do canavial? Perfeito. O que vocês têm observado? A FMC, ela foi uma das pioneiras ali nessa alteração, né, de manejo praticamente 100% químico de nematóide passado para o manejo biológico, né? E a gente vê que o produto ele está há tanto tempo no mercado justamente porque tem essa consistência de resultados, né? Ele é reconhecido como um produto que traz e que tem essa consistência de resultado, graças à sua formulação, graças à sua tecnologia, né? Que tem, né, dentro desses agentes biológicos ali, no caso as 2 cepas, né, presentes no quartzo. Então, tudo isso garante ali essa tranquilidade, né? E nos traz resultado para o setor. Que para um passado muito recente, né, falando ali de 8 a 10 anos atrás, o setor praticamente só conhecia o manejo químico, né? E vendo que passados os 9, 10 anos a gente já tem um mercado totalmente focado no biológico, né? Não só no biológico, mas predominantemente biológico, a gente vê que sim, que existem tecnologias e que ele é sem dúvida nenhuma, ele é uma tecnologia que veio para ficar com entrega de resultados consistentes. Né? Você tem algum número de cabeça aí, anotado que, por exemplo, eu tinha um canavial, aquelas informações que a gente vê muito em apresentação, Sim. Testemunha, não apliquei numa soca, e aí eu tive perda X, e aí com a aplicação do produto você consegue reduzir essas perdas em... Perfeito. Se a gente resgatar, né, uma área com alta pressão de nematóides, onde eu não faço nenhum tipo de manejo, essas perdas, elas se diferem em torno de 40%, 50%, como eu disse, né? Essas diferenças em produtividade, e isso vai refletir corte após corte, como eu disse. Né? O quartzo, quando comparado às tecnologias, inclusive químicas, né? Ele entrega de 10% a 12%, 12 toneladas aí também, em relação aos padrões, né? Então, é um tratamento muito robusto e que a gente conhece e tem tranquilidade de recomendar, né? Comparando, inclusive, com o manejo químico tradicional, né? E, Guilherme, qual que é a indicação que vocês dão para o produtor? Também está fora do script essa pergunta, assim. Qual que é a indicação que vocês dão para o produtor de aplicação? Acho que até estava na pergunta anterior, né? Com relação a como fazer a aplicação, momento de aplicação, né? Dosagem. Vocês têm algum tipo de indicação desse bionematicida em caso de infestação? Que nem até infestação X, ele trabalha bem, ele entra bem, né? Bom, o nosso bionematicida, o quartzo, ele tem um espectro, né, de controle bem interessante. Esse é um primeiro ponto que acho que não só para ele, mas para qualquer uso de tecnologia você precisa conhecer,
né, determinada espécie que você tem para você escolher bem. O quartzo, ele tem o espectro de controle das principais espécies de nematóides da cana. Então, a gente já tica o primeiro ponto, né? O segundo ponto, o uso, como você perguntou, da tecnologia ali de aplicação, hoje se ampliou muito, né, as operações ali disponíveis para o uso dessas tecnologias, né? Hoje, além do corte de soqueira, que é uma operação tradicional no setor, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque teve a necessidade de manejar os fenófilos já há muito tempo, né? A gente tem hoje a vinhaça localizada, né? Que é uma aplicação dirigida à base da planta. Localizada, né? Exato. A gente tem trabalhos, por exemplo, também do quartzo, em barra total, na época úmida também, junto com herbicida. Né? É um produto que ele é versátil, assim, para você. Ele tem uma versatilidade muito grande, né? Porque... como eu disse, né, nesses 9 anos, né, a gente vem desenvolvendo ele de acordo com as mudanças, de acordo com o que o setor precisa. Né? Então, como eu disse, como a gente, no início, a gente estava focado, como todo o setor, no suco de plantio e no corte de soqueira, nesses 9 anos a gente conseguiu, né, determinar que, seja na vinhaça, seja em barra total, né, a gente consegue trazer o mesmo benefício do uso dele como nas operações tradicionais, né? Uma outra que tem crescido bastante, que a gente tem olhado com bastante atenção, na própria cana-planta, a gente tem feito uma aplicação no momento do quebra-lombo, né? A gente vê que essa aplicação no momento do quebra-lombo, né, que é um momento ali de entrar com manejos ali, além de manejo nutricional, herbicidas, muitas vezes nutricional, o uso do inseticida, por exemplo, para os fenófilos, e o uso associado ali do quartzo, ele auxilia e tem ganhos expressivos de produtividade também. Então, você pode entrar no plantio e depois você vem na soca. Você vem nas socas ou até mesmo nesse intervalo entre o plantio e a primeira soqueira, nesse momento do quebra-lombo. Então, é uma versatilidade bastante grande, né? Algo que a gente tem conhecimento, sabe do potencial de entrega da tecnologia. E a gente tem trabalhos, né, de fácil divulgação de conhecimento para todo o setor. E olhando para os próximos anos, Guilherme, quais que você acha que vão ser os principais desafios no manejo de nematóides, a gente pensando em soqueira? E aí depois eu vou falar para finalizar, depois a gente finaliza com uma indicação sua para os produtores. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você vê o futuro, né? E outra pergunta que eu queria adicionar aí, a questão de ser biológico. Você acha que o setor também reconhece, por exemplo, quando você vai comprar uma tecnologia, se ser um bionematicida, por exemplo, hoje as pessoas veem com bons olhos porque é mais sustentável, você está usando um produto biológico. Você acha que tem essa visão do produtor hoje em dia também? Bom, falando em os próximos, né? Olhando para os próximos anos, próximos desafios, eu vejo muita oportunidade, né? Se a gente voltar um pouco no tempo aqui, eu comentei que a gente tem hoje em torno de 7%, 8% de área de soqueira tratada no país, né? A gente está falando aí de um total de mais ou menos 8 milhões de hectares, né? E apenas 7%, ou seja, menos de 1 milhão de hectares. Só 7%. Menos de 1 milhão de hectares disso tratado. Então, potencial, temos muito, né? Então, isso é algo que a gente, como setor, a gente precisa dar um passo adiante, né? E em relação ao olhar desses bionematicidas, né? A gente teve um grande boom, né, dos biológicos, né? Principalmente nesse nicho de manejo de nematóides a partir ali de 2018, né? E o que vem hoje, né? O que para mim hoje já está muito bem esclarecido é que não basta ser biológico, né? Ele precisa entregar o resultado, ele precisa ser economicamente viável, né? Então, essa responsabilidade que a FMC tem, por exemplo, no lançamento das suas tecnologias, aqui a gente está falando de manejo de nematóide, a gente pode citar outras tecnologias também. Então, essa responsabilidade em colocar um produto no mercado, né, para fazer determinado manejo, ela não é porque é biológico ou porque é químico, né? Ela deve ser encarada, né, de maneira responsável e que traga resultados efetivos, né? Então, hoje, sim, né, existem mais informação, existem mais produtos disponíveis, né, principalmente aí biológicos, como a gente está citando, mas
Lembrando, né, a gente deve separar os produtos bons daqueles produtos não muito bons, né, para a escolha adequada e fazer um manejo e, claro, trazer rentabilidade, não ser só sustentável, né? Lembrando que o sustentável, ele tem também ali o lado econômico, né? Não adianta ser só biológico, ele tem que ser economicamente viável também, né? Perfeito. E eu queria que você desse uma mensagem para os produtores, os gerentes agrícolas, todo mundo que está lidando agora aí com problemas de pragas, né? Eu queria que você desse uma mensagem para esses produtores. Qual que é a recomendação para aumento de produtividade? E também uma recomendação, acho que, de cuidado com os canaviais com relação a essa praga, que acho que muita gente, às vezes, deixa, né? Porque não está vendo, não está enxergando. Eu queria que você deixasse uma recomendação, uma mensagem. Exato. A gente, tudo se baseia a partir do monitoramento, né? E, é claro, a gente não deve sair mostrando à torta e à direita 100% do nosso canavial, né? Claro que a gente, em tudo dentro de uma área agrícola, a gente tem que priorizar. Mas a mensagem que eu deixo é que a gente volte a olhar para as raízes, né? A gente sabe que existem outros ofensores ali, até mesmo muitas vezes é químico ali no solo, né? Um problema químico do solo. Muitas vezes é um herbicida causando uma determinada perda, né? Ou uma determinada interferência nesse crescimento radicular. E isso, claro, interfere na população de nematóides ou na interferência direta de produtividade. Então, vamos olhar um pouco mais de cima, né, para a questão dos nematóides, mas não deixa de olhar as raízes, né? Não deixa de identificar o que você tem de problema, porque hoje é o que eu disse, né? A gente está muitas vezes se baseando, tratando ali toda a cana-planta, tratando uma parte da soqueira, muitas vezes pensando que está fazendo certo, mas deixando de medir o principal, né? Qual é a minha entrega, né? Qual que tá sendo o resultado, o efeito disso, né? Então, voltamos para uma agricultura um pouco de anos atrás ali, onde a gente conseguia gerenciar, né, e ter uma resposta não só qualitativa, mas quantitativa também desses ofensores e tratá-los de maneira responsável, né? Perfeito. Queria finalizar com mais uma pergunta, Guilherme, ainda quero fazer mais uma perguntinha sobre a questão de monitoramento. Eu me lembro que a FMC tinha uma ferramenta, né, que eu acho que ajudava os produtores a fazer monitoramento, ajudar o monitoramento. Queria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta que eu tinha esquecido de te perguntar. Não, imagina, Natália, sempre é tempo. Bom, a FMC, desde do lançamento ali, né, desde o início do Quartzo, ela lançou, né, um serviço para o produtor ali, que chama comando nematóide, né? Mas o que é esse comando nematóide, né? Nada mais é um laboratório itinerante, né? Montado, uma estrutura de um laboratório de análise nematológica em veículos, e esses veículos eles levam não só ali, né, as informações, mas leva conhecimento para o produtor também, né? Então, são estações ali, móveis, né, de laboratório que percorrem, todas elas, se juntarmos, mais de 500 mil quilômetros em todo o Brasil por ano, né? Porque em diferentes culturas, não só na cana-de-açúcar, né, mas em todas as culturas, a FMC está presente com o comando nematóide, levando esse conhecimento, né, destravando um pouco essa questão dessa problemática dos nematóides, porque, como a gente já disse, né, é um problema muitas vezes invisível, né, que o produtor demora ali para ter o estalo ali de noção mesmo de manejo, né? Então, a FMC deixa essa ferramenta disponível para os produtores. Então, quem é cliente pode pedir... Pode procurar o nosso time, né? O nosso time aí presente em todas as regiões, né? Que é sensacional, né? O dia ali junto com... vai junto um nematologista, né? Esse nematologista ele faz ali a amostragem, que é até um ponto importante que a gente falou muito sobre monitoramento e não falou muito às vezes sobre como amostrar, né? A adequada amostragem, ela determina totalmente o sucesso do resultado daquela análise, né? E então, se eu... junto com o comando nematóide, tiver ali o preparo, né, o profissional capacitado para ensinar ou para reciclar aquele time ali a fazer uma amostragem adequada, com certeza você vai ter um resultado já na hora mesmo ali, né, apresentado de onde estiver, no campo, na sala, né, para o time ali do produtor, das usinas, demonstrando a importância do manejo daquela determinada espécie que foi identificada ali na lavoura. Perfeito. Guilherme, acho que eu queria agradecer aqui a sua presença. Eu queria saber se você tem mais alguma mensagem, alguma coisa que a gente não tocou aqui no bate-papo para a gente falar.
Não, Natália, nós que agradecemos, né? Eu, em nome da FMC, agradeço a oportunidade e a FMC, sendo uma empresa mundialmente reconhecida, né, por uma empresa de inovação, de pesquisa, a gente está sempre pautado, né, nas principais dores do setor, nos principais, né, nos principais dificultadores ali, né, de produtividade. Então, conte sempre com a FMC. A história da FMC e a história da cana-de-açúcar, ela se mistura, né, nos últimos 40, 50 anos no Brasil. Então, conte conosco e até logo. Obrigada, Guilherme. Bom, eu agradeço a você também que esteve aqui nesse episódio e acompanhou a mais um da CanaCast. Este e outros episódios você encontra lá no nosso canal do YouTube, @Revista RPA News. Então entra lá, se inscreve no canal. A gente também está colocando esses episódios no nosso canal do Spotify, então confira lá também. E se você quiser continuar informado sobre o segmento canavieiro, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br e siga-nos também nas nossas redes sociais, @Revista RPA News. Até a próxima!